Então Mateus 11, 28, diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelos seus ensinos. Se estamos aqui hoje, Deus, não é para nada além de aprender com o Senhor, para nos tornarmos mais semelhantes a Ti, aprendermos com a Tua palavra, vivemos semelhante àquilo que o Senhor viveu aqui nessa terra, e um dia nos encontrarmos contigo. Então esteja ministrando cada coração que está aqui, tira toda distração, tudo aquilo que possa atrapalhar a Tua semente de frutificar em nossos corações. Então que nós possamos ser pessoas, Deus, que vivam o Teu Evangelho e aprendam cada dia com o Senhor, no nome de Jesus, amém. Quem concorda dá um amém bem forte, amém? Amém. Se você está aqui hoje, gente, você já perguntou, hoje quando você saiu de casa, por que eu vou na igreja hoje? Essa é uma pergunta muito importante, porque quando a gente vem aqui sem algum propósito, algum objetivo, talvez a gente não vai conseguir entender o propósito que a igreja tem, o propósito para o qual nós temos comunhão todo santo domingo, e nós acabamos perdendo a consciência do que nós estamos fazendo aqui. E se você está aqui hoje, é porque você quer aprender a ser mais semelhante a Jesus. Todos estamos aqui para sermos mais semelhantes ao Filho de Deus. Nós entendemos que sem Ele nós não conseguimos andar, sem Ele nós não conseguimos prosseguir, e que sempre vai faltar algo dentro do nosso coração se nós estivermos longe dEle. Então, se você está aqui hoje nessa manhã, é porque você quer aprender sobre Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. E sendo semelhantes ao seu Filho, nós podemos desfrutar da plenitude para o qual nós fomos chamados. A Bíblia diz que Jesus veio para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Não foi para que você viva uma vida eterna de sofrimento, de acusação, de falta de perdão, de problemas, não, mas para que você tenha uma vida e vida em abundância. Só que também nós temos que entender às vezes o que Jesus quer dizer em cada passagem, porque todo mundo quer um lugar de descanso, amém? Quem aqui quer um lugar de descanso? Quem aqui gosta de descansar, sabe, quando fala vão para a praia, você já fica animado. Tem uns que não gostam muito, né? Mas fazer aquele passeio que você sabe que você vai cansar mais do que você tivesse na tua semana, mas a tua mente vai ter dado aquela aliviada e você vai gostar muito daquela sensação. Então assim, todos... Oi? É disso que a gente está falando. E nós queremos um lugar de descanso. Só que para acessar um lugar de descanso, nós precisamos passar por algumas etapas e entender qual que é o descanso de Deus. Porque o descanso de Deus às vezes é diferente do nosso. Às vezes a perspectiva de Deus às vezes não, na maioria das vezes, é totalmente diferente da nossa. Então nós precisamos entender o porquê nós estamos cansados hoje em dia. Nós estamos num mundo que cada vez mais está sugando as nossas energias. Você concorda comigo? Amém? Amém? Infelizmente esse é um amém. O mundo está cada vez mais sugando as nossas energias, cada vez mais compromissos chegando, mais coisas para fazermos. Às vezes não fecha as 24 horas do seu dia e você está se sentindo cansado, sobrecarregado. E nós temos uma palavra, mas você fala, eu venho na igreja, eu conheço esse Jesus, eu já entreguei a minha vida a Ele, por que eu ainda estou cansado? Por que eu ainda estou sobrecarregado? Por que eu não estou vivendo o descanso e a plenitude nele? E nós vamos entender o porquê muitas vezes nós não vivemos isso. Infelizmente, a cultura do mundo é que você viva a maior parte do tempo para satisfazer os seus desejos e os seus prazeres. Todos os produtos que você pode consumir é para, entre aspas, focado em você e para facilitar uma área da sua vida, ou gerar algum prazer, algum status. E todas essas coisas, elas são uma bênção, né? Nossa, um exemplo muito básico, né? Quem que não gosta de ter um motor elétrico na sua casa, né? Nos dias de chuva, você não precisar ir lá, abrir o seu portão, né? Se molhar inteiro, não, você aperta um botãozinho, aquele portão abre. Controle remoto, tantas outras coisas que facilitam o nosso dia a dia.
Mas só que isso não preenche o nosso coração. Nós estamos criando várias facilitações na nossa vida, vários prazeres momentâneos, várias coisas que elevam a nossa dopamina ali por um curto período de tempo, e nós ficamos eufóricos, mas logo aquilo baixa, e logo aquilo perde a graça, e a viagem que você fez ano passado já não é tão mais legal como você vai fazer agora. O carro que você tem hoje já não é tão legal quanto você tem agora. O carro que você sonhava lá atrás, de pequenininho de ter, hoje você comprou ele e já perdeu a graça. Então as coisas vão entrando às vezes, e nós queremos ficar nessa corrida de consumir aquilo que é nos proposto, de sermos pessoas que estão indo para uma direção de viver o sonho americano, e nós estamos nos perdendo nisso, e o nosso coração vai ficando cada vez mais vazio, cada vez mais sem propósito, e o descanso nunca chega. Porque para nós conquistarmos a maioria das coisas que nós queremos, ou todas elas, nós precisamos sair do nosso descanso. É necessário sair do lugar onde você está descansando. E infelizmente, esses ensinos, essa cultura tem entrado, e já entrou há muitos anos atrás. Se você for olhar as cartas da igreja primitiva, sempre entra ensinos estranhos dentro da igreja. Sempre chega pessoas que são pregadores que, infelizmente, não veem Jesus como suficiente na vida de uma pessoa, e ele tem que criar então ensinos que compensem essa insuficiência de Jesus na nossa vida. Mas sabe, o evangelho é sempre o mesmo. Jesus sempre vai ser suficiente na minha e na sua vida. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus é suficiente na sua vida. E sabe, nós não podemos deixar que esse tipo de ensino entre dentro da igreja. E tem viralizado, você deve ter visto alguns cortes de pregações que fazem essas promessas, que Deus ele está tão interessado em realizar o seu sonho, que Ele vai fazer de tudo para que aquele teu desejo, aquele seu sonho, aquilo que você mais deseja na sua vida aconteça. E sabe, eu não consigo ver isso, eu não tenho base nenhuma, principalmente no Novo Testamento, principalmente nos ensinos de Jesus, e também no Antigo você vai encontrar bases bíblicas que afirmem que isso vai acontecer. Se você for analisar uma passagem muito famosa, um jovem rico, ele chega perto de Jesus e ele fala que ele obedece a Deus em todas as coisas, mas a única coisa que Jesus não pergunta para ele ali, depois ele faz uma pergunta que era uma pegadinha, mas ele fala: olha, eu honro meus pais, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo. É o crente padrão FIFA, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu sou uma boa pessoa. Só que Jesus ele pergunta para ele, faz assim: cara, você é um cara que tem potencial de ser meu seguidor, e eu quero investir em você. Só que o que acontece? Ele faz uma pergunta bem legal: você falou que você segue tudo, mas eu estou vendo que você não me ama acima de todas as coisas. Então eu vou fazer uma perguntinha aqui que vai te deixar encabulado. Então agora você vai pegar todos os seus bens, vender e dar para os pobres. E a Bíblia fala que esse jovem, ele sai assim, muito triste dessa conversa com Jesus, porque ele tinha muitos bens. Sabe, como que eu vou afirmar, como que nós podemos afirmar, em tantas outras histórias que eu posso contar, como nós podemos afirmar que Jesus, ele está tão interessado em realizar o meu e o seu sonho, sendo que Jesus acabou de destruir o sonho de um jovem? Esse cara foi triste para casa. Esse cara está arrasado. A Bíblia fala que ele foi muito triste para casa. Jesus, ele estava mais interessado em que aquele jovem conhecesse a ele, vivesse uma vida de devoção a ele, do que o sonho que ele tinha. O sonho que ele tinha era: eu vou continuar sendo esse padrão FIFA aí, bom pai, bom marido, bom esposo, não fumo, não bebo, não traio minha mulher, nossa, sou legal, sou dizimista, tudo isso. E ele queria viver na boa, vivendo o sonho dele, sendo rico. Mas não eram esses planos que Jesus tinha para a vida dele. Nós vemos também, e todo mundo aqui gosta de receber profecia. Quem que gosta de receber aquela profecia assim: olha, eu vejo, e olha, e é muito legal que a gente recebe, né, de dar o gás, daquele ânimo, a gente fica eufórico, meu Deus, receber aquela palavra ali daquele profeta, aquele cara que eu sei que é de Deus, né? E nós vemos Jesus, né, o maior de todos os profetas, uma das últimas palavrinhas que ele dá com Pedro, assim, né, além de depois de
testar o coração de Pedro para saber se ele amava ele, ele dá uma profecia muito legal para Pedro. Uma profecia assim, sabe, que eu ia falar, tá amarrado se Jesus desse para mim, talvez. Porque não era tão legal, não era aquela profecia convencional. Olha, eu vejo prosperidade na sua vida, eu vejo que você vai envelhecer numa cama quentinha, você vai morrer ao lado dos seus netos, e sua família é uma família grande, feliz, e todo mundo vai falar bem de você e tudo mais. Não é uma profecia igual a essa. Não é uma profecia que garante que Pedro vai morrer numa cama quentinha. Mas Jesus fala assim para ele: sabe quando você era jovem? Você ia para onde você queria. Se você queria ir para a direita, você ia para a direita. Se você queria ir para a esquerda, você iria para a esquerda. Mas sabe, quando você for velhinho, na tua aposentadoria, agora que você vai receber o INSS, sabe? Agora que você vai se aposentar, vai jubilar, você vai ir para o lugar onde você não quer ir. Você vai ser levado aonde você não gostaria de estar. E você vai morrer por causa do meu evangelho. E João, que está no último capítulo do livro de João, ele relata, ele coloca entre aspas, Jesus estava falando a respeito de como Pedro iria morrer. Outro cara que já começou um ministério assim, com uma profecia muito maneira, Paulo. Quando Paulo, ele, um grande perseguidor dos cristãos, alguém de um status social elevadíssimo, alguém muito culto, que tinha hoje em dia, vários doutorados, pós-doutorados, PhD, tudo isso. E esse homem tem um encontro com Jesus e agora ele já tem que renunciar a tudo aquilo que ele tinha, porque tudo aquilo que ele acreditava era o oposto do que Jesus queria na vida dele. E então vai lá Ananias para dar uma profecia para ele, E Ananias não queria também conversar com ele, porque ele era um perseguidor de cristão. Então é a mesma coisa de você querer ir conversar com alguém que já te ameaçou de morte, Você querer abençoar alguém, que já deu indícios que quer fazer um mal para você. E a palavra que Ananias recebe é: olha, esse Paulo, eu vou usar muito ele, não se preocupa, vai lá dar essa palavra para ele, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Essa foi a primeira profecia de Paulo, já foi algo bem legal, o quanto ele deve sofrer. E esse evangelho, ele vai totalmente contra ao evangelho que está sendo pregado em muitos lugares, onde aquilo que você tocou, aquilo que você sonhou, aquilo que você já visualizou com seus olhos, Deus vai te dar. Eu creio que Pedro nunca passou nos olhos dele ele morrer sendo um mártir cristão, mas era o destino dele, era a promessa que Deus tinha para ele. Mas nós temos que rebater esse sonho americano que tenta entrar dentro da igreja. O sonho americano, ele vai funcionar muito melhor fora da igreja, porque as promessas que Deus tem para nós são promessas de um reino vindouro, não num reino que vai se instalar aqui. Os discípulos, eles queriam que o reino fosse um reino visível e literal, que Jesus ia reinar, e eles iam reinar junto, e Jesus ia tirar todo o domínio de Roma, ia se tornar rei, e Israel ia virar de novo um povo top, um povo alto nível. Mas não foi isso que aconteceu. O reino que Jesus estava falando era um reino que não era visível aos olhos humanos, e é um reino que é tão grande que não cabe no mundo, mas também é um reino que cabe dentro do meio do seu coração. Então nós temos que aprender a Jesus aonde está esse lugar de descanso, aonde nós vamos encontrar esse descanso, essa paz, essa alegria. Mas sabe, não vai ser de qualquer forma. Não vai ser de qualquer forma. E vocês estão comigo, amém? Glória a Deus. Palavras boas, E a primeira coisa que eu e você nós devemos entender é que Ele é o nosso maior exemplo. E no livro de Filipenses 2:5, Paulo ele está escrevendo para a igreja de Filipos. Filipos era uma cidade rica, uma cidade que tinha minérios, também era um centro romano de controle daquela região. Então era uma cidade que tinha muitas pessoas influentes, uma cidade muito rica, muito abastada, tanto que a igreja dos filipenses é uma que envia dinheiro para que Paulo seja missionário. Só que ali naquela carta, ele está mostrando através daquela carta que os filipenses,
eles eram muito abençoados financeiramente, mas que isso não deveria ser a base da fé deles, a base da vida deles. Então ele fala a respeito de Jesus em 2:5. Ele diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Em outras versões diz, algo que ele deveria se apegar. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele é o nosso modelo de humildade e mansidão, amém? Glória a Deus. Se nós queremos aprender a ser humilde e manso, quem é nosso modelo? Jesus. E Jesus, ele nos ensina que o verdadeiro preenchimento, é até um paradoxo aqui, o verdadeiro preenchimento vem do fato de nós nos esvaziarmos totalmente de nós mesmos. Então, o verdadeiro preenchimento vem quando eu e você, nós nos esvaziamos, porque aqui essa passagem, Paulo está falando que Jesus era Deus, estava com Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, e ele se humilhou, ele se esvaziou, se transformou em homem e morreu numa cruz. E se Cristo é um modelo para que eu e você vivamos, qual que é o modelo nosso? É esvaziar. O problema é que a gente quer sempre encher, né? Às vezes enche um pouco, comendo um pouco mais, né? Você vai enchendo, as pessoas vão vendo esse enchimento com o passar do tempo. Mas também às vezes é encher de tudo aquilo que eu quero, que o meu ser quer, que eu quero fazer. E de novo nós nos encontramos como pessoas tristes, porque estamos tentando usar o Evangelho para conquistar coisas que não preenchem, sendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me preenche. Então nós devemos viver o Evangelho de uma forma em que nós nos esvaziamos todos os dias. Eu e você, desde que Jesus morreu naquela cruz, nós somos chamados para morrermos junto com Ele. Nós não somos chamados para vivermos uma vida do sonho americano. Nós somos chamados a morrermos a cada dia. E é cada dia deixando algo e morrendo para aquilo e vivendo algo maior. E sabe, existem muitos coaches que hoje eles estão misturando o evangelho com doutrinas coaches, né, com formas de pensar, né, e isso gera um problema também para a igreja, porque você misturar, né, tipo, você é um vencedor, com o evangelho é muito perigoso. E eles sempre falam desse negócio de reinar, né, você tem que reinar, você tem que dominar. Deus te chamou para reinar, e é verdade, é uma verdade. Jesus nos chamou para reinarmos, mas o que apresenta nessa teoria é, você nasceu para reinar em coisas aqui da terra, e sabe, Jesus nos chamou para reinarmos no reino eterno. Quando dois discípulos ali, os caras eram espertinhos, queriam passar rasteira ali nos outros 10 ali. Eles não tinham coragem assim de chegar para Jesus, né, e falar para ele assim, poxa, dá um cargo aí para nós, hein? Deixa a gente também sentar no trono aí junto com vocês. Eles não tinham coragem, eles chamaram a mãe deles. E a mãe lá, né, como uma boa mãe, né, vai interceder pelos seus filhos. E quando ela intercede, Jesus explica o que é o reino de Deus. E a frase que ele diz, olha só, né, que outro mestre da história que fala isso, né? Que outro mestre? Ele fala assim, ó, se você quiser ser o maior, se você quiser reinar, você tem que ser o menor. Se você quiser ser grande, você tem que ser o pequeno. Se você quiser ser o maior, você vai ter que ser o que serve a todos. Então Jesus, ele está nos ensinando que sim, nós somos reis, sacerdotes, ministros, nós somos tudo isso, mas nós estamos reinando com Cristo no reino eterno dele. O foco dele não é aqui essa terra. Sabe, eu ouvi uma ministração e achei muito legal isso. O único cara que fez uma proposta de reino lá, né, de dar todos os reinos da terra,
em troca de uma adoração não foi Jesus. Não foi Jesus, foi o diabo. O diabo chega para Jesus e fala: ó, se você me adorar, eu te dou tudo. Mas não existe nenhuma passagem na Bíblia que fala isso, que Jesus fala que se você for um cara legal, nossa, show de bola, um cara, nossa, o crente, nossa, parei de fumar esse crente padrão FIFA, não existe nenhuma passagem ele garantindo que ele vai te dar todos os reinos da terra. Nenhuma. Não existe. Nós podemos folhear a Bíblia ali, o Novo Testamento de capa a capa ali. Não vai encontrar. Porque sabe, o reino dos céus, ele é algo muito superior a isso que nós vivemos. Olha ao redor, tudo isso que nós estamos vivendo, é muito difícil a nossa mente humana compreender isso, mas tudo que nós estamos vendo, tudo que a gente acha extraordinário, não vai ser nada comparado ao reino dos céus. Não vai ser nada. E nós vamos um dia nos deparar com essa realidade. E tomara que nós nos deparemos com essa realidade de uma forma positiva, não de uma forma de como eu perdi tempo lá na terra. Eu poderia ter acumulado tesouros no céu. Mas sabe, nós devemos viver para nós mesmos, e quando para nós mesmos, não, viver para Cristo. E quando eu digo isso, eu não estou falando só da parte financeira. Eu estou falando em todas as áreas, desde quando nós decidimos fazer algo ou não. Se a gente for analisar quais foram as últimas vezes que você perguntou ao Espírito Santo qual decisão tomar na sua vida, qual emprego escolher, qual faculdade, qual decisão, qual cônjuge, para quem está solteiro e quer formar uma família, qual foi a última vez que o Espírito Santo entrou na mesa e ele decidiu, assim, ele falou: é esse o caminho na sua vida? Porque a gente vive pelos nossos impulsos e emoções, e Deus está tentando nos ensinar: viva pelo Espírito Santo, viva por Ele, e você vai viver coisas extraordinárias, não garantias aqui na terra, mas num reino que vai ser eterno. Amém? Glória a Deus. E nesse capítulo também, Jesus ele é separado em 3 partes esse capítulo. A primeira, ele fala sobre João Batista. A segunda, ele fala sobre as cidades que não o receberam e que teriam juízo por não receberem ele. E a terceira é a alegria dele, porque o evangelho é mostrado para as pessoas que são humildes e mansas de coração, e daí que ele entra nisso aí, que o evangelho que as coisas do reino estavam sendo expostas para pessoas simples e não pessoas que tinham um pós-doutorado, que eram pessoas que achavam que eram alguma coisa. E nós vemos João Batista nesse capítulo, é muito interessante. João Batista sendo comparado por Jesus, ele fala que João Batista foi o maior homem que já nasceu na terra. Ele fala que dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. E ele continua: mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Só que se Jesus ele fala: olha, esse cara é o cara, nós temos que analisar a vida dele. Nós temos que analisar como que ele viveu. E eu vou pegar uma breve explicação, porque nós poderíamos passar semanas falando sobre a vida de João Batista. João Batista foi um homem que não se tem genealogia depois dele. Não sabemos se ele teve filhos ou filhas, não sabemos se ele teve esposa. Mas foi um homem que passou boa parte da vida dele no deserto. E o deserto não é um lugar assim legal de se viver. É um lugar onde não tem distrações, onde não tem coisas para se fazer, não tem playgrounds, não tem shopping center. No deserto não tem nada. E era um homem que pregava no deserto, e as pessoas iam ver ele pregando no deserto. E o ministério dele foi curtíssimo. Curtíssimo. Ele logo depois disso morreu em prol do evangelho. Mas então por que Jesus ele fala que dentre os nascidos de mulher, João Batista era maior? Pelo estilo de vida dele. Ele vivia a mensagem que ele pregava. A mensagem que ele pregava era: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Ele vestia a mensagem dele. Ele vivia como alguém que estava renunciando a essa vida para viver a vida eterna. Ele vivia o arrependimento diário. Ele era um homem que renunciou tudo que um ser humano quer, para poder viver a mensagem. Então Jesus está chamando para que nós voltemos os nossos olhos para esse tipo de homem, e para ele que foi o maior dentre todos os nascidos de mulher. Então nós temos que viver uma vida
que exale a mensagem, que viva a mensagem. Estou dizendo que você tem que viver uma vida no deserto, assim, digamos assim, agora eu não posso fazer mais nada, não posso viajar, não é isso, mas é uma vida que está disposta a abrir mão de tudo isso quando Jesus pedir. Talvez Jesus não vai pedir isso para você, talvez vai pedir para mim, talvez vai pedir para outra pessoa, mas quando chegar a sua vez, que Jesus fale, como ele falou para o jovem rico, aquilo que é o nosso calinho, aquilo que a gente não quer largar, sabe, aquilo que a gente sabe que está meio escondidinho ali, a gente fala: Jesus, não mexe nisso, Jesus, não toca nisso, Jesus, não fala para eu largar isso. Que a gente tenha o mesmo coração de João Batista, alguém que está vendo o reino celestial, o reino eterno, não alguém que está vendo as coisas dessa terra, amém? Glória a Deus. Vocês estão muito quietinhos, vocês estão me assustando. Tá tudo bem aí? A segunda coisa que nós vemos nesse versículo é: ande com ele. Fale para a pessoa que está do seu lado: ande com ele. Ali Mateus 11, 29, nós vamos parar até antes do término do versículo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Eu acho que você já deve ter ouvido em outras ministrações isso, mas se você não ouviu e não sabe o que é um jugo, né? Jugo, ele pode ter várias definições de leis, né? Dessas coisas, mas naquele contexto da época, o jugo, ele era uma peça de madeira que unia 2 bois ou mais para puxar alguma coisa, ou puxar um arado ou puxar uma carroça. Então, assim, é uma peça que ela não foi feita para um boi só, ela foi feita para 2 bois. E quando Jesus ele fala que tomem sobre vocês o meu jugo, quer dizer que tem outro jugo, que não é o de Jesus. Jesus tem um jugo, mas também existe outro jugo em que Jesus não está. E por que Jesus dá a comparação dessa peça de madeira? Jesus, ele quer andar lado a lado com você. Ele não quer que você ande sozinho. Se você andar sozinho, você vai estar puxando carga demais. Você vai trabalhando o serviço que é para 2 fazerem. O serviço que é para 2 fazerem, você vai estar fazendo sozinho. Sabe por que muitas vezes eu e você, a gente está cansado? A gente já não aguenta mais. Hoje é o último culto que eu quero ir na igreja, não aguento mais minha vida, já estou pensando em divórcio, já estou pensando em chutar o balde, sair desse emprego, tudo mais, porque a gente está andando sozinho. Eu e você não fomos feitos para andarmos sozinhos. E se Jesus não estiver no jugo que está ao lado, alguém vai estar. E eu posso te garantir que esse outro alguém vai estar fazendo força ao contrário, para você não ir para frente. Nós fomos feitos para andarmos com Jesus, nós fomos feitos para andarmos com Ele, vivermos com Ele. E uma coisa que nós temos que entender: olha, eu me converti, eu estou andando com Jesus, os problemas não sumiram, a doença ainda está aqui, a crise no meu casamento é algo real, as minhas finanças não estão boas, os meus filhos, eu já não sei mais o que eu faço com eles, e eu estou tendo sérios pensamentos de desânimo que estão me levando a uma depressão. Sabe, aceitar a Jesus não faz problemas sumirem como um passe de mágica, não fazem. Jesus, ele não tem soluções assim mágicas, né? Ele não é que nem o diabo, assim, que ele fala, é papá, é isso, essa forma acontece assim, ó, se fizer isso eu faço isso. Com Jesus não é assim. Jesus, ele quer viver o processo com a gente. E sabe, essas coisas às vezes não somem na nossa vida, essas crises, esses desânimos, mas quando nós estamos com Jesus, ele está lado a lado conosco. Ele está dizendo o tempo todo: continue, ande comigo, vai em frente, vai dar certo, a sua família vai ser restaurada, as suas finanças vão ser restauradas, a doença vai ser curada, os seus filhos irão se voltar para mim. Continue, continue. Mas se você estiver sozinho, as vozes que virão é: desista, 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 não vale a pena, desista. Mas se você continuar com Jesus, vai sempre estar ali, um segundo, com o teu jugo, te ajudando a suportar cada fardo, independente do peso dele.
E sabe, além dele ajudar com o nosso fardo, ele vai aliviando o fardo. Ele vai tirando coisas, ele vai tirando culpas, ele vai tirando condenações, ele vai tirando prisões, ele vai libertando, e aquele fardo vai começando a ficar mais leve à medida que nós caminhamos. Mas sabe, mesmo que todas essas coisas não aconteçam na minha e na sua vida, a garantia que Jesus dá para mim e para você é que existe um reino eterno que está esperando por mim e por você. Aleluia! Você pode aplaudir a palavra de Deus? Sabe, porque a gente vê os heróis, os mártires, e até hoje não é muito divulgado porque é um escândalo para o mundo, então essas notícias não são divulgadas. Mas existem milhões de pessoas perdendo a vida por Jesus. Tem pessoas morrendo por Jesus nesse exato momento. E as finanças dela não vão ser melhoradas, nenhuma dessas coisas vai ser feita na vida dela. Ela não vai morrer numa cama quentinha. Ela não vai ter uma férias no Caribe, mas sabe, ela vai se encontrar com Jesus. E é por isso que nós estamos vivendo. É por um dia chegarmos frente a frente com Ele, e Ele olhar no meu e no seu olho e dizer: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Imagine isso. Isso não entra na nossa cabeça aí. É tão fácil falar, mas tão difícil de compreender. Um dia nós estaremos diante de algo que vai ser tão extraordinário que todas as outras coisas vão perder o valor instantaneamente. Mas até lá, nós vamos dar um passo de cada vez junto com Jesus e caminhar até a direção dele. Não importa se eu não vou viver o sonho americano, Jesus. Eu quero viver ao seu lado. Eu quero viver por algo que é eterno. E eu quero aprender que as coisas que são invisíveis são mais importantes do que as coisas que são visíveis. E o terceiro ponto, eu já li essa passagem: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Mateus 11, 29. No original, essa palavra humilde, ela tem um significado meio diferente do que aquilo que a gente pensa que é humilde. Humildade para nós muitas vezes é aquele cara lá que é muito gente boa, né? Nossa, esse cara é muito humilde. Olha aí, né? Me cumprimentou, é o cara que é gente boa, né? É um cara humilde, né? É um cara que ajuda os outros e tudo mais, né? Mas no original dessa palavra não quer dizer isso, humildade. Tem outro significado, e no original ele se chama, talvez eu pronuncie errado, é tapeinos, que quer dizer no original, o significado é que não se levanta muito do chão. E também significava uma posição social baixa. Mas vamos nos atentar a esse primeiro significado, que não se levanta muito do chão. O que Jesus está ensinando para nós aqui? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está falando assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. E o que é humilde na concepção de Jesus? É alguém que não se levanta muito do chão. Alguém que está numa posição de humilhação e de derrota. Daí você começa a analisar por que Jesus quer que eu seja semelhante a Ele, e por que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quer que eu seja alguém que esteja em posição de humilhação, e o porquê Ele está em posição de humilhação. O porquê que Ele quer que eu me humilhe, e o porquê que Ele está humilhado. E algo que Jesus nos ensina, e nós já lemos, é que o verdadeiro preenchimento vem ao nos esvaziarmos. Se nós queremos ser semelhantes a Deus, nós vamos ter que nos humilharmos. Nós vamos ter que dizer não a muitas coisas, nós vamos ter que sofrer muitas calúnias, difamações, nós vamos ter que aprender a levar o prejuízo. Como é difícil aprender a levar o prejuízo. Pensa numa pessoa que odeia levar prejuízo, sou eu. Eu sou assim uma pessoa assim, não me venda nada, mas se você me vender, vai ter que funcionar. Eu sou uma pessoa assim que, assim, às vezes assim, eu trabalho com alguns programas aqui na igreja, e o pessoal do suporte, eles ralam comigo, porque deu um negocinho ali que eles prometeram que não está funcionando, eu já mando suporte. Mas sabe, Deus está nos ensinando
a sermos humildes, e não humildes do cara gente boa, mas humildes no sentido de alguém que se humilha, que não se levanta muito no chão, que entendeu que ali é o melhor lugar para se estar, mesmo não parecendo. Mas as coisas ao nosso redor sempre estão querendo que tudo aquilo gire em torno de nós, tudo seja para levantar o nosso ego, levantar o nosso astral. E vai vir um monte de pregador pregando sobre coisas que vai levantar o seu astral. Um monte de pessoas que vai, olha, você tem que ser isso, você é aquilo. E Jesus está nos ensinando, se humilhe, seja manso e humilde. Manso também é gentil e meigo, no original ali. Mas Jesus está querendo dizer, se humilhem, se humilhem. E uma coisa que eu aprendi é que o diabo, ele não precisa ter um pentagrama, um sinal satânico na sua casa para que ele vença. Ele não precisa disso. Ele também não precisa que você se ajoelhe perante ele. Ele também não precisa disso. Para ele vencer, é mexer duas peças. É muito simples. É tirar Deus do centro e te colocar no centro. Assim ele já está no centro também junto com você, porque automaticamente quando você vai no centro, ele também já está. Então assim, a preocupação dele não é colocar, a gente ficar ali paranoico ali, nossa, olha aquela simbologia naquele filme ali satânico, feiticeiros, bruxos. Não, ele não está tão preocupado com isso. É claro que ele também vai embutindo essas coisas, mas sabe, a gente refuta tanto símbolos, bruxaria, meu Deus, aquele desenho é do demônio, mas a gente está vivendo como o Deus da nossa vida todos os dias, e a gente não está incomodado com isso. A gente está sendo pior do que alguém que assiste a um desenho, alguma mensagem subliminar, mas a gente está vivendo todos os santos dias como o Deus da nossa vida. A gente não quer muitas vezes Deus, a gente quer eus, que seja eu o centro, seja eu que tome as decisões, que eu viva, que seja feita a minha vontade, que não seja feita a vontade de Deus. E se humilhar é dizer, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. A sua vontade é mais importante do que a minha. A sua alegria é mais importante do que a minha. A minha vida não é mais importante do que o chamado que o Senhor tem para mim. E eu não vou abrir mão disso. Se humilhar é isso. Se humilhar é você ver uma pessoa se humilhando, é uma pessoa que está implorando misericórdia para outra, que está implorando para que alguém dê algo para ela. E sabe, a posição de humilhação nossa é se ajoelharmos perante Deus e falar, Jesus, eu não consigo sem você, eu quero viver a sua vontade, não custe o que custar, eu quero viver a sua vontade, eu estou implorando para viver a sua vontade, porque eu estou vivendo por um reino que é eterno, não um reino que é passageiro. Então nós devemos pegar essa posição de alguém que não se levanta muito. Irmão, se você está muito de pé, cuidado para que não caia, não, que o versículo diz aquele que pensa que está de pé. Então é uma pessoa que já está caído, então ele já pensa, ele é meio soberbo. Mas assim, se você está muito altivo, se tem muito eu, e eu estou vendo, quando eu estava fazendo essa palavra, eu vi, meu Deus, como tem o Júnior na minha vida, como eu não morri ainda. Quando alguém olha torto para mim, ainda sinto bastante. Se alguém me desafora, ainda sinto bastante. Eu ainda tenho vontade de brigar, ainda tenho vontade, porque eu ainda estou muito vivo. Ainda tem muito Júnior vivo aqui dentro. E a gente tem que se humilhar, e esse Júnior tem que ir diminuindo, e diminuindo. E ser alguém que não se levanta muito do chão. E é bonito nós cantarmos aquela música, que ele cresça e eu diminua. Mas quando é para ele crescer, quando é para a gente diminuir, não é fácil. Que diminuir dói. Diminuir é você tirar todo o seu ego, tudo aquilo que você acha que é justo, tudo aquilo que você acha que você merece, tudo aquilo que você acha que você pode viver, e colocar aos pés de Jesus e falar, eu quero viver a sua vida. Então não é fácil diminuir, mas é o melhor lugar para nós estarmos. E para finalizar, o pessoal do louvor pode subir. Para finalizar,
agora os exemplos da minha vida sempre vão girar em torno da Mavi. Então, toda vez que eu vier ministrar aqui, o exemplo vai ser em torno da Mavi, porque é a fase que eu estou vivendo com a minha filha. E sabe, a Mavi é minha filha, e eu sou o homem que mais vejo a intimidade dela, e ela é a criancinha, o bebezinho que mais vê a minha intimidade. Eu dou banho nela, eu troco ela, eu limpo ela, quando ela vomita eu limpo o vômito dela, eu dou carinho, eu dou atenção, eu dou amor. Mas eu também fui o homem que mobilizei ela, para ela sentir dor. Nossa, estão pensando, meu Deus do céu, mobilizou sua filha para ela sentir dor. E um belo dia, quando ela fez 2 meses, chegou o dia dela tomar 3 vacinas na perna. E ela estava animada, pensa uma menina sorridente, porque ela acorda sempre sorridente, porque ela acabou de mamar, né? Daí ela mama, dela, nossa, uau, estou vivendo paraíso aqui na terra. E daí ela fica toda alegre depois de um banhinho, ela, né? Nossa, brinca bastante. E naquele dia mal ela sabia que algo ia mudar na vida dela. Aquele dia não ia ser um dia legal para ela. Ia ser um dia que ela ia sentir muita dor. E quando nós chegamos no postinho, né? Tá lá a doutora, né? E primeiro eles dão um remedinho que é bem docinho para criança, e ela tomou assim, muito alegre. Nossa, é isso, que legal. Ela tomou assim, me dá mais, me dá mais. E daí chegou o momento que a enfermeira falou: pai, você segura ela, mobiliza ela. Eu falei: sim. Eu coloquei a minha filha deitada. Eu peguei com uma força que ela não conseguiria sair de mim. Então não foi uma força pequena, porque bebês, mesmo sendo bebê, eles são fortes. Eu imobilizei a mão dela, eu imobilizei os braços dela, e a primeira agulha entrou na perninha dela, e ela levantou um olho que eu nunca tinha visto nela. Ela fez assim e já começou a chorar, e ela olhando para mim, e eu olhando para ela, e eu continuo imobilizando ela, eu não faço carinho no machucadinho dela. E daí vem a segunda agulha na outra perna, e de novo, aquele mesmo olho arregalado de dor. E daí veio a terceira agulha, e mais uma vez, aquele estado de dor, e uma criança inconsolável. E ela poderia estar olhando para mim falando: pai, você não me ama, pai, você é um monstro, você está deixando alguém me ferir, alguém me tocar, você é um monstro, você não é um bom pai. Mas sabe o que ela não está vendo? É que eu quero que ela se torne uma mulher, e é necessário algumas coisas para que ela não morra entre a fase dela ser uma criança e uma mulher. Então vai ter que doer, vai ter que chorar. E o pai, e não foi o diabo que segurou ela, não foi ninguém, não foi o cara da esquina que nem conhece ela, não fui eu, o pai dela, alguém que está disposto a morrer por ela. Fui eu que segurei os pezinhos e as mãozinhas dela, e ela ali toda se retorcendo e não conseguiria sair dali. E eu não fiz nem carinho no lugar onde estava doendo, porque não podia, que poderia infeccionar. E ela passou alguns dias com febre, meio manhosa, e a gente comprou os remedinhos e tudo mais, mas a dor ia continuar ali. Sabe, Deus, Ele sabe, Ele é o melhor pai de todos. Eu sou um pai super falho, já falei muito com a minha filha, já fiquei irritado com ela, e ela é só um bebezinho. Mas Deus, Ele é um Deus que Ele vê muito além, e toda dor ela tem um propósito. Deus, Ele não faz a dor na nossa vida que Ele não nos ama. Deus, Ele não é aquele monstro que a gente pensa: Deus está me castigando porque eu fiz aquilo e Ele não me ama. Não, Deus é o pai que está segurando a filhinha dele para que ela tome uma vacina, para que ela possa viver uma vida plena, uma vida sem dor, que vai doer agora, mas não vai doer lá na frente. E eu vou continuar segurando minha filha. Sabe, eu conheci uma história também de um pai que o filho teve uma fratura exposta no braço, ela era uma criança, e infelizmente calcificou errado o braço dessa criança. E ela poderia ter o fardo de ter o resto da vida uma mobilidade terrível e um braço paralisado, ou ela tinha a opção de um pai que autoriza um médico a quebrar novamente esse braço, para que novamente ela tenha um braço completo, um braço flexível, um braço forte. E
Eu lembro que quando eu vi essa história, essa criança ela olhava para o pai e o médico já estava lá prestes a quebrar novamente o braço da criança, né, para fazer novamente o procedimento. E a criança desesperada, porque ela já tinha sofrido um trauma, e ela olhava para o pai e falava: pai, não deixa ele fazer isso comigo, pai, não deixa ele fazer isso comigo. E o pai só olhava para o filho com um olhar de amor e falava: eu tenho que deixar ele fazer isso com você, eu tenho que deixar. Sabe, Deus Ele quer nos dar descanso em meio ao nosso caos, mas a gente precisa entender, entregar nossa vida para Ele. O mundo não vai se tornar melhor porque você se tornou cristão. As parábolas de Jesus, elas eram muito boas, porque Ele nunca descartou a dificuldade. Ele fala de uma casa que está construída sobre uma rocha e uma que está construída sobre areia. As duas receberam tempestade, as duas foram casas que a tempestade tentou derrubar. Mas o que foi diferente de uma da outra? Uma estava com Jesus e mesmo a dificuldade vindo, ela não caiu, mas ela não deixou de sofrer os danos. Entrou água dentro dela, quebrou alguns móveis, teve danos, mas a casa permaneceu. Jesus, ele já começa o ministério dele com prazo de validade, sabendo que ele vai ter 3 anos de ministério, sabendo que um discípulo vai trair ele, sabendo que ele vai morrer uma morte terrível, sabendo que os outros que diziam que iam morrer por ele vão abandonar ele também, mas ele continuou no propósito, porque ele estava enxergando o reino eterno. Ele estava enxergando algo que os discípulos não estavam vendo. Ele estava vendo o reino eterno. E é essa visão que eu e você nós devemos ter. Jesus, ele não te prometeu o sonho americano. Ele não te prometeu o green card. Jesus, ele te prometeu o reino eterno. Isso ele te prometeu. Então nós temos que viver pela promessa dele, não pelas promessas que homens vazios de Jesus tentam criar para encher auditórios, encher púlpitos. E nós não queremos encher igrejas, nós queremos encher os céus. E para encher os céus tem que olhar com o olhar dos céus, tem que ter os pensamentos nas coisas do alto, não pode ter nas coisas terrenas, não pode viver como se a vida fosse acabar aqui. E o último versículo que eu vou dizer, em 1 Coríntios 15:19: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você está vindo todo domingo aqui da igreja, está dando, né? Está sendo o cristão FIFA 10 ali, está sendo voluntário aqui na igreja, está sendo líder, está sendo pastor, está sendo qualquer coisa. Nós estamos fazendo isso porque nós estamos vendo o benefício terreno que tem essas coisas. Eu e você, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque nós estamos usando o reino dos céus como uma moeda de troca para algo que não vale a pena, e estamos perdendo de desfrutar aquilo que é eterno, aquilo que é real. Sabe, cadê as pregações que estão falando sobre a volta de Jesus? As coisas que os apóstolos mais falavam, isso há 2000 anos atrás, era: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, se preparem porque Jesus está voltando, se preparem porque Jesus está voltando. Cadê as pregações que está preocupado com o reino eterno? É só pregação: olha, Jesus quer realizar seu sonho. Não, Jesus não quer realizar o seu sonho, Jesus quer te levar para o céu. E muitas vezes o teu sonho vai te impedir de entrar nos céus. E uma coisa que Jesus quer nos mostrar é que as coisas invisíveis são muito mais importantes do que as coisas visíveis. O amor, a fé. Pedro, eu estava lendo as cartas de Pedro, ele fala que a fé que nós temos em Cristo Jesus é mais valiosa do que ouro e que a prata. A fé que nós temos em Jesus é mais valiosa. Um homem que tem uma promessa de morte,
Ele está falando que a promessa que ele tem em Jesus é mais valiosa do que o ouro, que a prata. Como esse homem estava enxergando essas coisas? Como? Me diga. Ele estava vendo um reino que eu e você muitas vezes estamos deixando de fora, estamos deixando de lado. E sabe, não vamos tentar fazer isso, não vamos tentar usar moeda de troca com Jesus, ser um cristão bonzinho para ter um carro novo, não. Por favor, não faça isso, não vamos fazer isso, não vamos. Nós estamos caminhando não para termos coisas aqui na terra, mas porque existe uma promessa de um reino eterno em nós. Não vamos, como diz a palavra, jogar pérolas aos porcos, sabe? Como fica o coração de Deus quando nós agimos desse jeito? Imagine se tudo que eu faço pela Melissa fosse em troca de algo, como ela se sentiria? Alguém usada. Se toda vez que eu olhasse para ela e falasse assim: amor, se eu não lavar essa louça aqui, você vai se separar de mim? Ela fala: não vou me separar de você porque você não vai lavar, então não vou lavar essa louça. Se eu for jogar bola esse final de semana, você vai se separar de mim? Não, então eu vou jogar bola, mesmo que você não queira, que você não vai se separar de mim. E é assim que muitas vezes nós agimos com Jesus. Nós não podemos agir dessa forma, nós temos que ir além. Pessoas que estão com um foco, com uma direção, estão caminhando para algo que é eterno, não algo que é terreno.